Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco, com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um programa, Família, um projeto de Deus. O nosso tema hoje é nossos filhos como flechas na aljava do valente. Estamos aqui hoje recebendo conosco o pastor Guilherme Litt. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Rodolfo, os que nos assistem também. Paz do Senhor, pastor Rodolfo Moreno. A paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Guilherme. Prazer estar aqui. Amém. Nós vamos dar início, eu vou pedir ao pastor Guilherme que possa ler o texto base do nosso tema hoje. Nosso texto base está no Salmo de número 127, o verso 4, que diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E aqui nós observamos, para nos situar diante deste tema, que os filhos são comparados às flechas na mão de um valente ou do valente. Como este valente, como o Senhor, nós vamos abordar aqui, né, o nosso Senhor, o Salvador, e também como os pais, para o preparo para a vida de cada servo e de cada serva também. E Guilherme, Rodolfo, acho que quando você fala da flecha, ou seja, nossos filhos, ou as crianças como flechas na mão do Senhor, ou também dos pais, eu acho que o primeiro ponto que tem que ser abordado é falar do alvo. Quando se fala em flecha, se fala de algum alvo que se quer ser alcançado. Então, isso, todos os pais precisam buscar do Senhor ou ter essa consciência. Aonde você quer que seu filho chegue? Até onde ele vai? Quais são os alvos que estão estabelecidos para ele desde criança? Ou quais os alvos nós temos como pais para que nossos filhos possam alcançar? O que é certo é que nós sabemos qual é o alvo do Senhor. A gente pode falar, obviamente, na questão do menino, dos nossos filhos, no sentido como homem, como ser humano, como cidadão, podemos falar da vida profissional. Mas vamos falar primeiramente do maior de todos os alvos. É verdade. O grande objetivo é a eternidade. Paulo fala assim: prossigo para o alvo da soberana vocação. O grande alvo é eles serem servos. Perfeito. Eles alcançarem o grande alvo, eles alcançarem a vontade do Senhor. Né? Glória a Deus. Se eles ganharem tudo nessa vida Exato. e não forem servos, não alcançamos. Então, acho que o grande alvo é a eternidade, eles serem servos, serem espirituais, não é verdade? Que proveito há, né, em ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, a vida eterna, né? O que adiantou? Atingiu todos os alvos, né, possíveis na vida, todos os relacionamentos necessários, toda a prosperidade que quis, mas o alvo final, né, da salvação em Cristo Jesus, ele não alcançou, né? E isso para nós não importa, né? Importa para nós é preparar os nossos filhos. Aqui sim há uma responsabilidade nossa, não é porque está nas mãos do Senhor e o alvo é a salvação que nós devemos deixar de nos importar com isso. Não, nós devemos, obviamente, né? Temos a nossa responsabilidade, o nosso papel de preparar os nossos filhos, de pensar no amanhã, né? De estruturar todas as coisas, de pavimentar essa estrada para que eles possam caminhar, mas, em primeiro lugar, na nossa vida, no nosso coração, é ensinar os nossos filhos na presença do Senhor para que eles atinjam esse alvo, né? Que é a salvação em Cristo Jesus. Não cabe a nós, obviamente, a salvação dos nossos filhos, né? Mas há uma responsabilidade nossa, sim, em ensiná-los para que eles possam ter uma experiência com Deus. Né? E o Guilherme usou uma expressão até interessante, Guilherme, aqui antes de começarmos a gravar, da expressão inútil. Eu acho que nesse salmo, ele fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão... Exatamente. Trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a casa... Não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será acordar de madrugada. Exatamente. Eu acho que essa expressão é muito importante. Nós falarmos sobre isso, Guilherme. Exatamente. Demonstra aqui, um pouco antes, nos versos do Salmo 127, que todo o propósito, se o Senhor não for uma prioridade na nossa família, tudo se torna inútil.
você pode alcançar, você pode conquistar, você pode evoluir, mas se Deus, se o Senhor não for a nossa prioridade, tudo se torna inútil. Perfeito. Que foi o que o Rodolfo falou. Se Exatamente. ele alcançou uma boa vida profissional, que é importante, né, um pai tem que ter um alvo para os seus filhos em relação aos estudos. Como cidadão, é um alvo nosso, que nosso filho seja um homem, um bom pai de família, um bom marido, uma pessoa honesta. E são alvos que precisam, que também fazem parte. Exatamente. Mas se tiver tudo isso e não tiver o Senhor, é uma expressão inútil. A Exatamente. vida foi inútil, porque não vai alcançar o mais importante. Exatamente. Exato. Eu acho que essa expressão foi extraordinária. Nossos esforços, por mais diligentes e bem intencionados que sejam, né, serão inúteis se eles não estiverem acompanhados da bênção de Deus na nossa vida, né? Ele tem que ser o fundamento, né, o edificador, né? Por isso, né, se o Senhor não edificar a casa, né, se ele não proteger a cidade, então se ele não estiver no centro, como o Guilherme bem disse, né, se os nossos esforços, eles só vão frutificar plenamente se eles estiverem alinhados ao projeto de Deus, à Glória a vontade do Deus. Senhor, né? Se estiverem no plano de Deus, aí todos esses nossos esforços serão úteis, porque atingiremos o nosso objetivo, né? Então fica aqui para todos nós, para as famílias, o primeiro conselho bíblico. Tenha alvos definidos para os seus filhos. E nos três campos podem ser alcançados, Exatamente. porque a bênção do Senhor é completa. Glória a Um outro Deus. aspecto que a gente pode abordar agora é se há um alvo, há um alvo. Agora, essas flechas precisam ser preparadas. E qual era o costume da antiguidade? Não havia fábrica de flechas, Exatamente. né? Não se comprava flechas no mercado. A flecha era preparada pelo próprio valente. Era algo artesanal. Ele ia ao campo, ele escolhia o tipo de madeira adequado para ser flecha, Verdade. ele que ia polir essa madeira, ele que ia preparar a ponta. Então, aí há os dois campos que a gente pode explorar aqui agora. Lógico, um lado do Senhor, porque é o Senhor quem prepara as suas flechas, aí envolve a escolha, quer dizer, assim como o valente ia no campo, ele ia escolher uma madeira que tivesse o perfil perfeito, o perfil ideal para a flecha. Isso envolve a escolha soberana de Deus. Muito bom. Né? Deus escolhe o homem, Deus vai buscar no campo desse mundo. Glória a Deus. Ele que vai trabalhar nesse homem, ele traz, ele trabalha, ele que vai polir, ele que vai colocar ali, no caso aqui, as penas, né? A ponta. Então, é o trabalho, e nessa parte a gente descansa, porque o Senhor não falha. Exatamente. E a gente sabe o que o Senhor fez um dia conosco, também fará com os nossos filhos. Mas vale a pena falar um pouco também de nós como pais. Nós temos essa responsabilidade, e também podemos falar do Senhor, de preparar essas flechas. Perfeito. Né? Um ponto Muito que já bom. vou então abrir aqui, para depois passar para vocês, que é um ponto que eu acho muito interessante, que são as penas. Por que se coloca, né, quando vai se preparar uma flecha, por que se coloca as penas ali no fundo? Há dois aspectos, equilíbrio e porque dá direção. Exatamente. Eu vou abordar primeiro o lado do equilíbrio, ou seja, por que são três, né? Até lembrando aí a trindade, né? Porque é o equilíbrio perfeito. Porque tendo três penas, sempre vai ter duas numa posição que vai dar equilíbrio, para que a flecha o fundo dela não caia. Então, a aerodinâmica. Então, quando ela está fazendo o arco, né, a parábola, aquelas duas penas que vão estar sempre para baixo, é como a asa do avião, elas que dão sustentação no ar. Ou seja, porque você pode pôr a força que colocar, você pode ter o arco melhor que for. Se não tiver equilíbrio, as penas, ela vai descer, ela vai ficar de lado e não chega. Então, uma palavra importantíssima, equilíbrio. Você quer que os seus filhos alcancem os alvos da vida dele, crie um filho com equilíbrio. Perfeito. Não seja demasiadamente santo demais, justo demais, e nem demasiadamente louco demais.
o equilíbrio, eu acho que é um grande fundamental. segredo para que eles Exatamente. possam alcançar todos os alvos que o Senhor tem para eles, concordo? Concordo. Muito bom. Voltando um pouco aqui, pastor Marcelo, pastor Rodolfo, é um preparo para que ela seja enviada, né? O senhor falou disso também, o pastor Rodolfo. Então, quando o filho nasce, tá ali na maternidade, aqueles primeiros dias, meses até, e você vai começar até a pensar, a projetar. Agora meu filho está aqui. E o que será dele, não é? Ele ainda é um bebê, é uma criança, mas eu tenho que preparar já ele para um alvo, Verdade. não é? Aí, quando a gente leva para o lado espiritual, tem a questão das aulas, o ensino bíblico, ensinar o Senhor para a vida dele, o que é o Senhor Jesus. Mas quando ele cresce já um pouquinho, ele já começa a ir para a pré-escola, você já tem que estar ensinando ele o equilíbrio e a direção, porque ali ele já começa a se envolver com outras crianças e tem que ter essa ação do Espírito Santo, porque quem direciona ali, principalmente na tenra idade, é os pais. A flecha não escolhe a direção que ela quer ir. O pai, e ela vai ser Interessante conduzida. isso, né? Ela Tem vai que- ser conduzida, né? Isso mesmo. Então, a criança está ali na pré-escola, já começa a ter noção de alguma coisa, e você ensina ela a ter o equilíbrio, a orar. Meu filho, ó, você vai enfrentar isso aqui, ora ao Senhor. O Senhor vai te dar Perfeito. equilíbrio. Você está tímido demais, ou você fala demais, ora o Senhor para Ele te dar equilíbrio. E ali já ele vai tendo as primeiras experiências em ser um homem ou uma criança, um servo equilibrado já na sociedade, Muito mas bom, também Marcelo. perante o Senhor, não é? Com a bênção do Espírito Santo Muito sobre a bom. vida dele, É isso não é? mesmo. Pastor Rodolfo, Não. se quiser fazer alguma abordagem sobre isso, né? E a direção. A direção, ó, meu filho, você está indo para a escola, começou a escolinha, ó, mas há uma direção que o Senhor tem nos dado. Até Não porque, é? Guilherme, a criança nem tem maturidade para poder fazer escolhas, né? Exatamente. Perfeito. Se deixar escolher, eu acho que ele fica o dia inteiro no parquinho, Exatamente. jogando Sorvete. futebol na quadra. O pai tem que dar a direção. E essa questão do equilíbrio, eu me lembro numa reunião, muitos anos de pastores, o pastor Judeuti levantou assim e falou assim: olha, aqui, o pai que criou o filho a ferro e fogo e está na igreja ainda, deu certo, levanta a mão, por favor. Ninguém levantou a mão. Porque eu acho que os extremos, que quer criar a ferro e fogo, proíbe tudo, aquela coisa, um evangelho pesado, que excede ao espírito. Essa Exatamente. criança, o evangelho vai ser um peso. Esses são crianças quando viram jovens. E o outro extremo, que é a loucura de liberal demais, Exato. tudo Uhum. pode, não é bem assim. Confundir a graça com omissão, com permissão. Perfeito. O pai ensinar ao filho o evangelho, que é uma marca de Deus, né? O equilíbrio é uma marca. O Jó tem uma expressão que eu gosto muito, no livro de Jó, que fala assim: você viu o equilíbrio que Deus dá às nuvens? Se você pegar a Muito bom. natureza, a cadeia alimentar, tudo é um equilíbrio. Por que a natureza funciona tão bem, tão perfeita? Porque Deus criou um equilíbrio ali na cadeia alimentar, nas plantas. E quando o homem interfere nesse equilíbrio, que há o caos na natureza Exatamente. e que há essa, né, degradação toda. Perfeito. Então, eu acho que isso é muito importante, né, Rodolfo? Esse equilíbrio que vai fazer com que eles façam o percurso correto Perfeito. e consigam chegar no alvo, que é o profético na vida do Senhor. O que é Perfeito. profético que o Você Senhor tem para eles? você falando, Marcelo, eu me lembrei do temor do Senhor, não é? Tá bom. Que há uma distorção desse conceito hoje na cabeça das pessoas, que as pessoas acham que temor do Senhor é ter medo de Deus, né? É. Então as pessoas às vezes criam os filhos tendo medo de Deus, o que está totalmente errado, né? Uhum. Ou olha, se você não fizer isso, Deus vai te castigar, ou Deus vai te punir, ou a mão de Deus vai pesar sobre você. Então as pessoas acham que isso vai ajudar as crianças a terem respeito com Deus, mas pelo contrário, vai afastá-las do Senhor, né? Verdade. Vai afastá-las das igrejas, né? A ter medo do pastor, a ter medo dos cultos e coisa e tal. Aquilo tudo vai se tornando um peso na vida da criança, e depois, quando ele cresce, ele não vai querer mais ir para a igreja, não vai querer ter mais um relacionamento com Deus, a qual ele aprendeu a ter medo. Não, o temor do Senhor para nós não é ter medo de Deus,
O temor do Senhor é amar ao Senhor, né? Não é A expressão boa, temor, é respeitar por amor, respeitar não é por verdade? amor, Muito bom. perfeito. Essa admiração, não é? Quando nós estamos diante de uma autoridade, esse maravilhamento, né? É quando nós contemplamos ali a glória do Senhor, nós tememos, Muito mas bom. por amor, é o respeito, nós não queremos desagradá-lo. Não é porque, se eu desagradar ao Senhor, ele vai pesar a mão sobre mim. Não, eu não quero desagradá-lo porque ele me ama e porque eu amo e eu Glória a quero Deus. continuar nessa relação, nesse relacionamento. Então eu o amo e por isso eu não quero desagradá-lo, porque eu aprendi a amá-lo, né? Essa relação, Muito esse bom. relacionamento com Deus. Então, quando você estava falando, eu me lembrei disso, né? Do temor Muito do Senhor, bom. que é o princípio da sabedoria, né? Quando nós temos isso na nossa vida, quando nós temos esse temor do Senhor sobre nós, quando nós o amamos, quando nós vivemos esse relacionamento com Ele de forma saudável, como deve ser, né? Aí é o princípio da sabedoria, dessa ação do Espírito Santo sobre nós. É um texto da palavra que nós também é muito conhecido por aqueles que nos assistem, os pastores aqui, não por força, nem por violência, Muito bom. mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando você ensina a criança no espírito, ela vai amar o Deus a quem ela agora está Glória a servindo Deus. também. Muito bom. Ela vai zelar e ela vai saber que Ele é o Senhor dos Exércitos, Perfeito. não é? Que Ele é o valente que vai estar com ela, né? Muito bom. Então, eu acho que a bênção é, meu filho, minha filha, olha, o Senhor te ama, o Senhor ama o papai, a mamãe, o Senhor nos deu você, até o verso 3 aqui fala, os filhos são herança do Senhor e nós temos uma responsabilidade, cuidar de você, para o reino de Deus, mas também nesta vida, como cidadão, Glória a como Deus. para que você cresça e seja um servo, um esposo, uma esposa equilibrada, Muito bom. direcionada Muito bom. pelo Espírito Santo. Não é? Falando dessa parte do preparo, olha que coisa interessante. Na flecha, há dois elementos que são acrescentados a ela. A flecha, obviamente, é feita de madeira, mas você acrescenta à flecha as penas para dar esse equilíbrio. Pena é equilíbrio e direção. Direção. Foi muito bem falado. E a ponta, que a ponta também ela é acrescentada, nas batalhas eles faziam isso, que é a ponta de cobre, ou a ponta de metal, e até o motivo até é um pouco óbvio, ou seja, porque o metal, ele pontiagudo, ele penetra no alvo, Exatamente. e ele suporta impacto. A questão da ponta ser de madeira é que com o impacto, com a velocidade, ela não penetra, ela até quebra. Então, é uma expressão que é até do dia a dia nosso. Então, tinha que ser ponta firme. Ponta Né? firme. Tem que ser Verdade. ponta firme. Senão, quando batir, não entra. É uma expressão muito do nosso dia a dia, mas que fala muito. É. Quer dizer, o Senhor nos quer gerar servos e nós temos que trabalhar nos nossos filhos para que sejam ponta firme. Porque os Muito bom. impactos virão. Virão. Os impactos Verdade. virão. Você, para alcançar um alvo, às vezes, você não é fácil. Não é fácil. Então, mas ele tem que ter firmeza, convicção naquilo que ele crê, ou convicção também no que o Senhor tem para ele. Porque se ele não tiver convicção do que o Senhor tem para ele, quando vê os obstáculos, desiste. Não sei se vai dar. Criam pessoas fracas, Verdade. Exatamente. pessoas que não têm persistência. Perseverança. Então, esse ponto é um ponto muito importante de nós conversarmos sobre, Verdade. tanto como servo, como o Senhor, nossos filhos, nossas crianças serem ponta firme, Exatamente. não é verdade? Eu me lembrei, pastor Marcelo, pastor Rodolfo, recentemente foi contada uma experiência de alguns adolescentes, até no seminário, que diante da pergunta na escola que eles estudam, de algumas indagações que foram feitas a eles se posicionaram e surpreenderam até os professores ali, os responsáveis, diretores, né? Então, eu lembrei desse preparo, né? Eles estavam preparados, Muito eles bom. foram bem forjados ali pelos pais e pelo Espírito, que deu autoridade a eles de, naquele momento, se posicionar como alunos, mas também como servos do Senhor e terem um conteúdo que penetrou ali aqueles corações. Muito bom. Impactou, eles não foram impactados, mas aqueles corações, o alvo foi impactado por esse preparo, né? Veja só, uma família bem preparada, não é? Ela prepara cidadãos, né, ali,
homens, mulheres, mas ela prepara servos também, cidadãos para o reino de Deus e fazem a diferença Glória a Deus. no Muito contexto bom, social, no contexto familiar e no contexto espiritual, muito não é? bom. Muito bom. Então eu entendo assim que esse preparo é fundamental para, vamos dizer, não o sucesso, mas a vitória, né? A vitória. E quando esse alvo, como o Guilherme citou bem, é interessante, né? Quando é uma pessoa que é um alvo que só quer que seja evangelizado, a classe que eles estudam, algum lugar, ou seja, essa ponta aí de cobre bem afiada é uma palavra do Espírito. Amém. E você vê que já é um outro elemento, não é madeira. Não Exatamente. faz parte da natureza da madeira, é algo que é dado, que é acrescentado. Ou seja, não é uma palavra humana, não é uma palavra nossa, mas é algo que o Senhor nos dá. Muito E aí bom. essa palavra no Espírito, ela penetra, né? Verdade. Eles vão ser ponta firme quando eles recebem em casa toda essa estrutura, né? Também. Mas eles terem a palavra no Espírito é a palavra que vai penetrar no coração da pessoa, Perfeito. que vai dar a eles uma palavra segura, firme, não é verdade? Muito bom. Não dá para lutar com o mundo com as armas do mundo, né? Não dá para enfrentar Golias com as armas de Saul, né? Nós temos que ter armas espirituais para esse momento, né? A firmeza está nisso, né? Naquilo que Deus está nos dando, né? Porque se nós formos com os nossos argumentos, como o pastor Guilherme mesmo disse, as crianças ali em sala de aula, nós vamos combater mundo com mundo, argumentos humanos com argumentos humanos, isso não vai atingir o objetivo, não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando vem naquilo que Deus nos dá, nos recursos da graça, aquilo que Ele nos acrescenta pela sua graça, aí atinge o objetivo, né? Eu gostei muito Penetra. dessa expressão, confesso. Ponta firme. Conta, filho, Porque muito bom. e isso está muito ligado à estrutura familiar. O que é um menino, uma criança, um adolescente que tem firmeza? Exatamente. Tem. Quando alguém questiona a fé dele, questiona a fé da igreja, os valores, isso está muito ligado, está dentro de casa. Por exemplo, uma criança que se sente amada, geralmente ela é uma criança segura, porque ela não se torna uma criança carente, uma presa fácil. Uhum. Uma criança que sente que o seu pai ama a sua mãe e que a mãe ama o pai. Isso parece uma coisa que não é simples, não é. Isso dá saúde emocional à criança. Verdade. Porque ela cresce lá onde o pai trata bem a mãe trata bem o pai. Eu tenho uma frase que já falamos algumas vezes em curso de consagração de criança. Assim, um dos maiores presentes que o pai dá a um filho é amar a mãe deles. Eles Muito bom. crescerem vendo que o pai amava a mãe deles. Isso faz um bem, isso vai refletir tanto quando ele for marido, quando ele for pai. Então, ter essa estrutura dentro de casa, como esses exemplos, que ter o Senhor, que ter se sentir amado, o relacionamento dos pais, isso também vai fazer ele ser uma criança firme, segura. Amanhã alguém falar assim, se ele teve uma boa infância, com equilíbrio na Exatamente. igreja, qual a lembrança que ele vai ter? Não, a minha infância foi feliz. Amanhã alguém vai falar para ele, negócio de igreja não serve, para ele não vai colar. Pô, não, minha Exatamente. infância foi muito boa. Eu brincava, me divertia, eu tinha família, a gente passeava, eu tinha igreja, eu tinha meus amigos. Então ele vai ter firmeza Exatamente. para se posicionar. Isso para mim parece muito importante, né? É verdade. Essa parte que o senhor abordou agora, sobre esse preparo, a firmeza, né? Ela vem de um preparo que começa lá na infância, né? Nós aqui, pastor Rodolfo, eu também participei um pouquinho, lembramos do Manaim, quando nós éramos crianças, as Uhum. alegrias ali, a igreja, os professores, Sim. essa bênção, a família está envolvida no corpo, isso traz uma segurança para nós, porque nós não somos apenas participantes, ouvintes, espectadores, mas a frase que o pastor Dodge sempre usava, né? As crianças são a igreja do futuro, elas são Muito bom. a igreja de hoje, né? Então você nasce dentro de um projeto eterno que ele vai se consolidando para o alvo, Perfeito. não é? Ele começou ali, não era nada, gente, era um graveto aqui, mas o valente preparou, hoje chegou no alvo. Perfeito. Nós estamos em busca do alvo da eternidade, da salvação, mas nós chegamos já em um avanço, né? Então isso foi como? Foi com tristeza, foi com lágrimas? Pelo contrário,
foi com alegria, foi com segurança, foi com experiência que nos solidificaram nessa caminhada, não é? É isso mesmo. Então, eu acho que esse preparo, e o pai e a mãe, é fundamental no Senhor, né? No Senhor, para que a criança alcance essa bênção. Você falou, pastor Guilherme, sobre as experiências, né, que as crianças vão vendo dentro de casa, né? Então, se a criança ela vai crescendo tendo experiências com Deus e vendo o seu pai e a sua mãe vivendo experiências com Deus, isso vai mudando a vida dela, né? Uma flecha, quando ela era colhida ali no bosque, né, ou na floresta ali, às vezes ela vinha ali com algumas imperfeições, meio torta, alguma coisa, e às vezes ela era Muito bom. moldada no fogo. No fogo ali ela era endireitada, era mostrado para ela o caminho certo ali para que ela se tornasse bom. mais resistente. Entendeu? O fogo tornava a madeira mais resistente e endireitava ela. Muito Era bom. torcida ali, então quando ela passava pelo fogo, ela se tornava mais firme, mais resistente e direita. Então, quando nossos filhos vão vivendo experiências com Deus, vão vendo experiências dentro da sua casa, Muito bom. Deus provendo, né? As provas, ali vem as enfermidades, o desemprego, mas Deus ajudando, Verdade. Deus provendo, Deus dando recurso. Muito bom. As nossas crianças no fogo, ali elas vão sendo aprimoradas, vão sendo moldadas nas mãos do Senhor, para que elas sejam crianças firmes na presença do Senhor, né? Olha, falamos do alvo, falamos do preparo, e agora temos que falar da flecha ser enviada. Mas isso vai ficar para o próximo programa. Porque bom. nosso tempo chegou, estamos aqui chegando ao fim do nosso tema hoje, e continuamos, o assunto rendeu, Glória a Deus. ficamos para o próximo programa. Antes de encerrar, eu gostaria de dizer, e aqui um testemunho da obra, não de A, de B. O pastor Rodolfo Moreno, como o pastor Guilherme, ambos são filhos de pastores. Nasceram e cresceram em lares de um pastor, né, o pastor Moreno, o pastor Carlos Lide, e estão aqui hoje também como pastores. Então isso é a palavra vivida. Amém. Isso é a palavra não somente pregada. São flechas que alcançaram o alvo do ministério. Há tantos outros alvos ainda a serem alcançados. Verdade. Então isso deixa para nós como uma glorificação Amém. que a palavra prevaleceu, que a herança está sendo vivida. Pastor Rodolfo, a paz do A Senhor. paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Guilherme, foi uma alegria, um prazer estar com os irmãos aqui, discutindo a palavra do Senhor e meditando em tantas riquezas, né, que nós encontramos na palavra de Deus. Paz do Senhor Guilherme. Pai Senhor, pastor Marcelo, pastor Rodolfo e a todos. Paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe. E um grande abraço. Família, um projeto de Deus.